Fala moçada, aqui quem está falando é Pedro Eduardo e hoje nós vamos resolver mais questões do capítulo 2 do livro do Reznik, certo? Oitava edição. Hoje nós vamos resolver a questão 21. Ela diz o seguinte: a posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x varia com o tempo de acordo com a equação x é igual a ct ao quadrado menos bt ao cubo, certo? Onde x está em metros e t está em segundos. É bem importante frisar isso daí. Quais são as unidades? A da constante c e B da constante b. Da constante c nós temos que prestar atenção no seguinte, certo? A nossa constante aqui, ó, ela é ct ao quadrado. O t ele está em quê? O t ele está em segundos, certo? Ou seja, para que esse valor de x esteja em metros, eu tenho que multiplicar por metro, já que aqui não tem o segundo, certo? E dividir pelo segundo ao quadrado. Ou seja, para que apareça só metro, tem que ficar dessa forma aqui, ó, como eu estou mostrando. Vocês podem perceber que aqui nós temos o segundo ao quadrado, que é referente ao nosso t. Temos agora o nosso segundo ao quadrado embaixo, no denominador, ou seja, vai poder cancelar aqui. E temos o metro, né, para representar o que foi falado na questão, que o x tem que estar em metros. Ou seja, a unidade do c é metro por segundo ao quadrado. Semelhantemente, no item B, nós vamos fazer a mesma coisa para a letra B. Ou seja, se aqui tem t ao cubo, nós temos o nosso s ao cubo, que é a unidade, certo, do tempo. E temos que cancelar esse s ao cubo, certo? Como é que a gente cancela o s ao cubo? Coloca no denominador nosso s ao cubo. E também inserindo o m, que é para condizer com o valor aqui da nossa equação, né? A unidade da nossa equação. Ou seja, cancelando aqui e aqui, nós temos somente o nosso metro. E nós podemos observar que, como aqui é o nosso b e aqui é o nosso t, o valor do nosso b é igual a metro por segundo ao cubo. Ou seja, item A, metro por segundo ao quadrado, e item B, metro por segundo ao cubo. No item C, ele diz o seguinte: em que instante a partícula passa pelo maior valor positivo de x? O maior valor positivo de x é quando a derivada for igual a zero. Ou seja, quando você tem aqui uma equaçãozinha assim, vamos supor uma equação aqui de segundo grau, a nossa derivada ela vai ser igual a zero quando ela passar no máximo, ou seja, a derivada aqui igual a zero. Certinho? Aqui a nossa setinha da derivada. Ou seja, a gente vai ter que pegar a equação x, que está aqui em cima, certo? E vamos ter que derivar ela, ou seja, dx dt igual a zero para a gente achar a nossa equação, certo? Derivando, nós encontramos a velocidade, né? A derivada da posição à velocidade, e aquela derivadazinha básica, né? Que vocês aprendem em cálculo, vai resultar em 6t menos 6t ao quadrado. Vocês lembram, né? Desce o 2, multiplica 3 vezes 2 dá 6, desce o 3, multiplica 2 vezes 3 dá 6, resultando disso daqui. Ou seja, quando ele pergunta em que instante a partícula passa pelo maior valor positivo de x, eita, quase não sai. Vai ser quando essa equação for igual a zero, né? Igualando essa equação igual a zero, nós podemos deixar em evidência o 6t, ficando que 6t pode ser igual a zero ou 1 menos t igual a zero, né? Como o t ele não pode ser zero, nós vamos adotar que 1 menos t é igual a zero. Ou seja, passando o t para o outro lado, nós temos que t é igual a 1 segundo, achando o resultado do item C. No item D, ele fala assim, ó, de t igual a 0 a 4 segundos. Qual a distância percorrida pela partícula? E, no item E, qual o seu deslocamento? A distância percorrida pela partícula é o seguinte. Eu aconselho a vocês, como ele pede de 0, né, do instante 0 até o 4 segundos, você fazer no instante 1, 2, 3 e 4. Para ter uma noção como é que vai ser o movimento dessa partícula. Porque como é uma função do terceiro grau, nós não temos noção como é que vai ser esse movimento. Beleza? Ou seja, nós temos aqui nossa equação, mesmo lá de cima, certo? Então, só substituindo os valores. Quando t for igual a 0, x é igual a 0. Quando t for igual a 1, x é igual a 1 metro. Como vocês podem ver aqui, ó, posição inicial, 0, 0. Quando t for igual a 1, x é igual a 1. Quando t for igual a 2, o nosso x vai ser igual a menos 4. Certo? Quando t for igual a 3, nosso x vai ser menos 27. Quando t for igual a 4, vai ser igual a menos 80. Ou seja, percebe-se que ele começa aqui no 0, vai até 1, que é como se fosse aqui um máximo,
e volta no sentido contrário do eixo x positivo até o ponto menos 80. Ou seja, ele caminha do 0 até 1, distância percorrida. Depois do 1 até o 0, mais outra distância percorrida. E do 0 até o menos 80. Como é uma distância, nós não vamos considerar menos 80, né? A distância seria de 0 a 80, 80 metros. Ou seja, 1 dá 2, mais 80, 82 metros. Beleza? No item ele pede deslocamento. Deslocamento é muito simples, né? Posição final menos posição inicial. Qual é a posição inicial? 0, 0, 0. Posição final, menos 80. Ou seja, menos 80 menos 0 dá menos 80. Nos itens F, G, H e I, ele pede o seguinte. Determine a velocidade da partícula nos instantes. No item F, a 1 segundo. No item G, 2 segundos. No item H, 3 segundos. E no item I, 4 segundos. Ou seja, aqui deu uma travada aqui. No item F, nós já temos o nosso derivado, né? Nós queremos saber o tempo, a velocidade, né? Nesses intervalos de tempo, né? De 1, 2, 3, 4. E nós temos aqui nosso derivado que já encontramos lá em cima, então é só substituir os valores. Substituindo aqui o valor 1, né? Ficaria 6 menos 6 dá 0. Substituindo 2, é só pegar a calculadorazinha, algo bem simplesinho, certo? Ficaria 6 vezes 2 menos 6 vezes 2 ao quadrado, dá menos 12. E assim sucessivamente, para o valor de 3, certo? T igual a 3, o nosso V vai ser menos 76 metros por segundo, e T igual a 4 é menos 72 metros por segundo. No item J, K, L e M, ele faz a mesma coisa, só que em relação à aceleração. Ele quer saber a aceleração no instante 1, 2, 3 e 4 segundos. Ou seja, é só pegar a derivada da velocidade, certo? Que é bem simplesinho, como vocês se lembram, né? A derivada, olha, a derivada de 6t aqui é como se tivesse um 1, né? Então, 1 desce e fica 0. Então, qualquer coisa elevada a 0 dá igual a 1. Por isso que fica 6. Menos 12t, ou seja, desce o 2, fica 6 vezes 2, 12, 12t. Aqui também é matemática simples, vocês só precisam substituir os valores. Onde tem t, se substitui por 1, ou seja, fica 6 menos 12, dá menos 6. E assim sucessivamente para os itens K, L e M. Beleza? Ou seja, aqui os valores ficam A, né? T igual a 2, o A fica menos 18 metros por segundo ao quadrado, o A, quando t é igual a 3, fica menos 30 metros por segundo ao quadrado, e o t quando é igual a 4, o valor de A fica menos 42 metros por segundo ao quadrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa vocês podem me procurar, e valeu!